Nessa terceira e última parte da aula, eu vou falar para vocês sobre o citoesqueleto. O citoesqueleto é igual ao nosso esqueleto, só que para a célula. Ele é responsável pelo suporte, pela mobilidade e pela regulação de atividades celulares. O citoesqueleto está presente em todas as células e ele fica no citoplasma celular. Ele forma uma rede de sustentação dentro da célula. Assim como os nossos ossos fazem a nossa sustentação, o citoesqueleto faz a sustentação celular. O citoesqueleto é importante para posicionar algumas organelas e as estruturas dentro da célula. Essas organelas não ficam soltas dentro do citoplasma, elas ficam ancoradas no citoesqueleto. Além disso, o citoesqueleto é extremamente importante também para o processo de migração celular, ou seja, a célula se deslocar de um local para outro, e também no processo de ciclo celular. O que acontece no organismo se o citoesqueleto não funciona apropriadamente dentro de uma célula? Primeiro, as feridas não se cicatrizam. Por quê? As células precisam migrar para o local da lesão, se dividir para conseguir estancar um ferimento ou cicatrizar uma ferida. Se você interrompe os processos dinâmicos do citoesqueleto, você não tem mais essas feridas sendo cicatrizadas, você perde a capacidade de cicatrização. Outra coisa, os músculos seriam completamente inúteis. Apesar das células continuarem vivas, a sua capacidade de contração muscular seria perdida, porque a contração dos músculos é feita através de proteínas do citoesqueleto. Apenas a ancoragem feita pelas proteínas do citoesqueleto é que permite que o músculo se contraia fazendo a movimentação. Um outro ponto importante é que os espermatozoides jamais conseguiriam encontrar o óvulo, porque o flagelo dos espermatozoides é feito de microtúbulos, que é um componente importante do citoesqueleto. Se ele perde a sua funcionalidade, os flagelos não têm batimentos e o espermatozoide não consegue se deslocar até o óvulo. O citoesqueleto pode ser dividido em 3 porções, ou seja, ele é constituído por 3 filamentos proteicos e proteínas associadas. Eu costumo dizer que ele é pequeno, médio e grande, né? A gente consegue dividir o citoesqueleto em PMG. Os menores filamentos proteicos do citoesqueleto são os filamentos de actina, tá? Os microfilamentos de actina. Os filamentos de actina são formados por monômeros, ou seja, unidades únicas de actina que vão se alinhando para formar um colar, como se fosse um colar de pérolas, formando um filamento, a gente chama de filamento de actina. O segundo filamento proteico do citoesqueleto é um filamento de tamanho médio ou tamanho intermediário. Por isso, de forma muito criativa, esses filamentos foram chamados de filamentos intermediários, porque eles têm um tamanho médio entre o pequeno e o grande. Os filamentos intermediários são bastante estáveis, eles não passam por processo de reorganização, assim como os filamentos de actina e de microtúbulo, e eles são bastante resistentes. Por exemplo, as queratinas são feitas de filamento intermediário. E o terceiro filamento proteico do citoesqueleto é o maior deles, que é o filamento de microtúbulo. Os microtúbulos são formados por organizações de dímeros. Então, dímeros de tubulinas começam a se organizar e formar um tubo, que é um tubo oco. E esse tubo é bastante resistente, mas ele também é muito flexível e ele pode se organizar de acordo à necessidade da célula. Vamos ver cada um agora em detalhes. Os filamentos de actina são os menores filamentos. Eles têm aproximadamente de 5 a 7 nanômetros de diâmetros. Eles são formados pelo que eu chamei de monômeros globosos, ou seja, monômero significa unidade e globoso, redondo. Então, nós temos bolinhas de actina que vão se alinhando em porções específicas. Por quê? Porque eles são polarizados. Esses monômeros têm uma porção de ligação e uma porção de desligamento.
Então, eles vão se ligar de forma organizada. Quando eles se ligam, eles formam um filamento chamado de filamento de actina ou F-actina. E esses filamentos são finos e flexíveis. Eles lembram muito um colar de pérolas. Então, imagina que se você tem 2 colares de pérola e você enrola esses colares entre si. Isso é um filamento de actina. São fundamentais para a migração da célula, porque a célula monta e desmonta essa estrutura conforme a sua migração. Se ela vai para a direita, ela monta todo esse aparato para a direita. Se ela vai para a esquerda, ela desfaz o aparato e refaz o aparato na esquerda. Isso porque esses são filamentos de estabilidade muito variável. A célula pode arranjar e desarranjar esse filamento conforme a sua necessidade. Os filamentos de actina são encontrados em diversas estruturas da célula. Por exemplo, as microvilosidades são compostos de filamentos de actina. O que são microvilosidades? Então, nós temos uma célula e na sua superfície apical, ela estende como se fosse um cabelinho. Esse cabelinho são prolongamentos ou protrusões de citoplasmas promovidos por filamentos de actina. Isso aumenta a superfície da célula. Se é uma célula de absorção, então ela consegue absorver em muito maior quantidade porque a sua superfície se torna aumentada. Além disso, os filamentos de actina são encontrados também nos feixes contráteis. Quando a célula precisa contrair o seu citoplasma, ela estende esses filamentos de actina e esses filamentos de actina eles podem ser contraídos, então a célula pode mudar o seu formato nesses feixes contráteis. Para migrar, a célula estende lamelipódios e filopódios, que são aqueles pezinhos que ela manda na direção que ela quer migrar. E esses lamelipódios e filopódios contêm filamentos de actina na sua composição. Além disso, a divisão celular também é feita por uma participação importante desses filamentos, que é aquele estrangulamento na hora de dividir 2 células filhas, aquele cinturão que se forma para dividir as células irmãs. Então, esse cinturão é formado por filamentos de actina. O segundo filamento que tem tamanho intermediário é o filamento intermediário. Tá? Ele tem aproximadamente 10 nanômetros de diâmetro e fica entre os filamentos de actina e os microtúbulos em questão de tamanho. São mais resistentes, mais estáveis e bastante duráveis do que os outros 2 filamentos. Tanto que para você degradar, você precisa passar por um processo de denaturação. Isso faz com que esses filamentos tenham uma grande resistência à tensão, grande resistência a estresse mecânico, porque eles não apresentam mecanismos de formação e de desarranjo. Ou seja, uma vez que eles são formados, eles permanecem na célula até o fim. Não tem polaridade, porque eles não se formam e se desfazem conforme a necessidade da célula. Eles se formam uma vez, por isso não precisa de uma polaridade ou uma orientação de formação. Esses filamentos interagem com os outros 2 filamentos, então eles interagem com os filamentos de actina e com os microtúbulos. Os microtúbulos e os filamentos de actina vão em direção aos filamentos intermediários e fazem suas conexões. Existe uma variedade muito grande desses filamentos e eles são importantes para a célula. Por exemplo, a queratina que nós conhecemos, nós sabemos que temos queratina na superfície da pele, é feita de filamento intermediário. A queratina é um filamento intermediário. Nós temos essa queratina, subunidades diferentes de queratina, subtipos de diferentes queratinas em outras partes. Por exemplo, a unha é feita de queratina, os chifres são feitos de queratina, o cabelo é feito de queratina. Então, são filamentos intermediários à base de queratina, mas que contêm características diferenciadas. Aqui eu tenho uma microscopia que vocês vão ver na aula de tecido epitelial, é uma microscopia óptica de superfície de pele. Então, aqui nós temos, aqui embaixo, eu vou fazer uma divisão aqui. Dessa linha que eu passei para baixo é o tecido epitelial, são as células epiteliais. Imagina as células da superfície do seu dedo. As células
estão aqui. Então, esse aqui é o tecido epitelial. Tá? O tecido epitelial, dependendo de onde ele se encontra, ele precisa de uma proteção. Por exemplo, a superfície dos nossos dedos, né, elas estão em contato com muitas outras superfícies, geralmente elas podem ser agredidas facilmente se você raspa, passa numa superfície porosa. Então, para proteger as suas células epiteliais, o tecido tem uma camada protetora que a gente chama de uma camada de queratina. Tudo isso aqui, então, é composto de queratina, que estava dentro das células epiteliais. É um filamento intermediário que agora é usado como proteção de superfície de tecido epitelial. E o terceiro filamento do citoesqueleto é o microtúbulo. O microtúbulo é o maior dos três. Em comparação, ele pode ter até 24 nanômetros de diâmetro e ele é formado por tubos proteicos ocos, como se fosse um canudinho. Eles são longos e rígidos. Os microtúbulos são muito importantes para o transporte de vesículas e organelas. Então, os microtúbulos são como se fossem um trilho de trem e as organelas seriam um trem. Então, o trem passa por cima dos trilhos e é o trilho que define para onde esse trem vai. Os microtúbulos também. As organelas são acopladas em proteínas e são transportadas em cima desse microtúbulo para frente, para trás, para a membrana ou para o núcleo. Os microtúbulos participam do fuso mitótico. Quando a célula está em divisão, principalmente na mitose, os microtúbulos ajudam a conectar os cromossomos e dividir as cromátides irmãs, cada uma para o seu lado. Os microtúbulos também estão nas estruturas de motilidade, como os cílios e os flagelos, que eu vou falar para frente, e no caso dos flagelos, são fundamentais para a fertilização. Os microtúbulos podem se fazer e desfazer conforme a necessidade da célula, então eles podem ser transientes, como por exemplo no caso da mitose. Ou eles podem ser permanentes, como no caso dos flagelos. O flagelo não se desfaz quando a célula não está usando, ele permanece lá. Então, dependendo da necessidade da célula, ela pode desfazer um microtúbulo ou deixar ele de forma permanente. Os microtúbulos têm grande utilidade nos tratamentos de diferentes tipos de câncer, uma vez que você inibe ou você interfere na manipulação, no crescimento e na retração desses microtúbulos, você pode parar uma divisão celular, principalmente de uma célula tumoral. Isso é importante para um tratamento. O citoesqueleto é tão importante que muitas doenças são derivadas de alterações destas proteínas do citoesqueleto que eu falei para vocês. E muitos dos medicamentos que a gente descobriu até agora, eles manipulam o citoesqueleto para tentar tratar algumas dessas patologias. Trouxe algumas patologias relacionadas com o citoesqueleto para vocês. A primeira que eu vou falar é a progéria. Progéria é uma mutação numa proteína de citoesqueleto chamada de lamina A. O que é lamina A? Vou pedir para vocês virem aqui embaixo. As laminas são fibras de filamento intermediário. Então, aquele filamento que fica no meio do caminho, não é o maior nem o menor, mas aqueles filamentos que não se desintegram, tá? As laminas são fibras de filamento intermediários que ficam na região nuclear, ficam dentro do envelope nuclear. E eles se separam e se reagrupam a cada divisão da célula. Então, quando a célula vai se dividir, essas proteínas se separam, elas não se desintegram, elas se separam, o núcleo se divide, depois da divisão elas se reagrupam. No caso da progéria, existe uma mutação nessa proteína chamada de lamina, o que causa alteração na morfologia e na integridade do núcleo. Se é uma proteína que fica dentro do envelope nuclear, na parte interna do envelope, se você tem alteração, é lógico que você vai ter um reflexo no núcleo. Isso provoca danos no mecanismo de reparo do DNA, alteração na regulação gênica e na falta de estabilidade do telômero. Qual que é o efeito de toda essa alteração na lamina?
uma diminuição na proliferação da célula, senescência celular, ou seja, envelhecimento da célula, e uma morte prematura, porque a célula envelheceu antes do tempo. As consequências são essas que vocês estão vendo no exemplo desse rapaz, que tem apenas 17 anos, que eu mostro nessa foto. O envelhecimento a consequência da progéria é um envelhecimento acelerado, uma arteriosclerose das artérias, tanto do cérebro quanto das artérias coronárias. Então, o corpo envelhece antes do tempo. Um outro exemplo de efeito do citoesqueleto e drogas relacionadas é o Taxol. O Taxol é uma droga muito utilizada no câncer de ovário, câncer de mama, câncer de pulmão e no sarcoma de Kaposi ou de Kaposi. O que o Taxol faz? O Taxol estabiliza os microtúbulos. Uma vez que os microtúbulos são importantes para a divisão celular, se você estabiliza, ou seja, eles não conseguem mais prosseguir promovendo a divisão celular, você causa o interrompimento da mitose e a morte celular. E quando que a gente quer que a mitose pare? Quando que a gente quer que uma célula morra? Quando é uma célula tumoral. Um outro exemplo de droga relacionada com a ação do citoesqueleto é a colchicina. A colchicina é uma droga conhecida há muito tempo. E hoje a gente sabe que ela se liga à subunidade de tubulina do microtúbulo e evita sua polimerização. Então, da mesma forma, ela interfere na dinâmica do microtúbulo. No começo não se sabia qual que era a funcionalidade, como que essa droga agia, mas lá por volta do século XVIII, ela era muito usada no tratamento de prevenção da gota. Gota é uma condição que leva à elevação de ácido úrico circulante, causando depósito de cristais de sódio nas articulações. Isso é um quadro que leva à dor do paciente e às vezes até sua imobilidade e problemas de locomoção, dependendo da articulação que é acometida. Então, há muito tempo já se sabia desse efeito, que ele podia ser usado no tratamento da gota, mas não se sabia por quê, qual que era a dinâmica dessa droga. O problema da colchicina é que a dose tóxica é próxima à dose terapêutica, né? Então, quando você tem uma overdose de colchicina, você leva o organismo a um quadro de desidratação, acidose metabólica, ou seja, a acidez do organismo aumenta, hipocalemia, que é a diminuição do potássio, hiponatremia, que é a diminuição do sódio, neuropatias, convulsões, chegando à paralisia muscular, que pode levar à morte. Tá? De forma interessante, a colchicina foi usada por uma das primeiras assassinas em série da história que temos notícia, que era a Catherine Wilson. Ela usava a colchicina para matar os seus pacientes e as pessoas levaram muito tempo para descobrir que ela usava a dose tóxica no lugar da dose terapêutica. Tá? Foi só em 1940 que descobriu que a estrutura química e o componente ativo da colchicina estava relacionado com a dinâmica do microtúbulo, principalmente da tubulina. O citoesqueleto é muito importante para a motilidade da célula e essa motilidade pode ser conferida através de duas estruturas, os cílios e os flagelos. Os cílios são prolongamentos móveis que ficam na superfície da célula. Por exemplo, aqui tem exemplo de células ciliadas e essas células, os cílios são como se fossem cabelinhos nas células. Elas ficam numa região específica chamada de polo apical. Os cílios têm batimentos e quando eles batem, eles induzem uma corrente de fluido. Por exemplo, onde nós temos cílios? Nas vias aéreas. Então, os cílios batem nesse sentido, de dentro para fora. Quando entra algum tipo de poluição, né, alguma sujeirinha do ar, os cílios tentam bater para que essa sujeira seja expelida. Assim como o muco.
Se tem um acúmulo de muco, os cílios tentam bater para fazer a retirada do músculo naquele lugar. Outra estrutura que também participa da motilidade é o flagelo. Aqui, o flagelo, nos seres humanos, a única célula flagelada é o espermatozoide. O espermatozoide é uma célula única e o flagelo é um prolongamento do citoplasma que contém o citoesqueleto. O flagelo ele é longo e limitado a 1 por célula e faz um batimento circular. E aqui estão os microtúbulos dentro dessas estruturas de motilidade da célula. O citoesqueleto, como eu disse, é muito importante para a motilidade. E uma função importante da motilidade é a migração, se a célula quer partir de um local para o outro. A migração celular envolve as proteínas do citoesqueleto e outras proteínas de adesão também. Então, a célula estabelece superfícies de contato, ela projeta os filamentos do citoesqueleto, promove contrações celulares e depois ela solta aquelas adesões antigas como se ela estivesse caminhando. Então, ela faz adesões celulares, ela projeta o corpo através do uso do citoesqueleto e logo em seguida ela desfaz essas conexões porque ela está partindo de um local para outro. Então, aqui eu tenho um vídeo de uma célula altamente migratória que ela está indo de vários pontos. Estão vendo desse ponto para cá e todas essas alterações que nós vimos no corpo celular é feito pelo citoesqueleto. Então, o citoesqueleto se rearranja muitas vezes para que a célula consiga atingir o seu objetivo, que é a migração através daquele ponto que tem o quimioatrativo. Essa aula foi bem enxuta, bem curta, muito sintética, muito curta mesmo. Então, eu sugiro que vocês peguem os livros de biologia celular e tentem aprofundar mais nos conhecimentos de biologia celular para as próximas aulas. As próximas aulas são de histologia, mas elas conterão algum conhecimento de biologia celular definido naquele tópico específico.